Glória a Deus. Pode louvar e cantar o seu nome, Senhor Jesus. Deus poderoso. Vamos adorar o Senhor essa noite, meu Senhor Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo. Deixa esse lugar. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Que o teu nome seja acima de todo nome, Senhor da glória. Essa noite tu tem liberdade para operar nesse lugar, Espírito Santo da verdade. Que teu Espírito Santo recai sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. E enche de graça a tua igreja. E que esse ambiente seja propício para a tua presença, Senhor Jesus. Então esse lugar, essa noite, Senhor da glória. Então adore o Senhor essa noite, igreja do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh, Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer avivar a tua obra nesses últimos dias. Levanta uma geração cheia do teu Espírito Santo. Uma geração que queira buscar o teu Espírito Santo. Uma geração sedenta pelo teu Espírito Santo, Pai. Então, aviva a tua igreja. Aviva-nos essa noite, Senhor Espírito Santo. Oh, Deus da glória. Deus da glória, Deus da glória. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque o Senhor é grato. Porque nós somos gratos, Pai, pelo que o Senhor fez na nossa vida. Aleluia, Deus. O que a história nunca viu vem cumprir. O destino é Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Fazer o que nenhum homem quis fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. O destino é Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Essa noite, se desvazie de você mesmo e deixe que o Espírito Santo de Deus te toque essa noite. Porque o Espírito Santo de Deus te envolve essa noite. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus mergulha essa noite. Mergulha essa noite. Beba essa noite na fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar a terra Espírito Santo. Pai, que a terra venha clamar pelo avivamento, Senhor. Esse avivamento que o Senhor tem para derramar nos últimos dias no Brasil, Pai. Oh, Pai, que a tua igreja venha se despertar e venha clamar pelo avivamento, Pai. E eu creio que o Senhor vai levantar uma juventude, Pai, cheia do teu Espírito Santo, que clama pelo teu Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que teu corpo, Pai. Ele venha invadir dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus grande. Nós cremos, Pai. Oh, Pai, que o Senhor tem esse Deus para fazer nesses últimos dias. Então que o céu desça essa noite, Pai. Que a tua majestade, Pai, seja manifesta nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tu tem liberdade essa noite, tu tem liberdade para operar essa noite. Aleluia, Deus. Mostra teus sinais essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Precisamos de um evangelho de poder, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que liberta. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar
Glorifico o teu nome essa noite, Pai. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Pessoal, depois volta, né? Aleluia, Deus. Tu és grandioso, majestoso é o teu santo nome, Senhor da glória. Eu agradeço a igreja. Cumprimento também com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos que chegaram aqui. Vou testar isso aqui. Glória a Deus, aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus, doutor Luiz Adleco. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Essa noite nós vamos mergulhar um pouco na palavra, aleluia, Deus, sobre o novo nascimento. Glória a Deus. E essa noite eu quero trazer um ensinamento a respeito disso. Depois que o Senhor ele nos traz o mundo, aí Ele vai trabalhando na nossa vida, vai transformando a nossa vida, glória a Deus, e vai fazendo nós mais que vencedor na pessoa bendita de Jesus, né? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar essa noite. Aleluia. Eu estava vendo algo também interessante, que os homens de Deus em Israel, eles sempre chamavam os profetas de pai. Aleluia. E quando Elias manda Eliseu pedir algo, ele diz: me dá a porção roubada do teu espírito. E eu fui ver o que era a porção roubada. A porção roubada era a herança. Então Eliseu queria a herança de Elias. Aleluia, Deus. Mas antes de Elias subir aos céus, ele botou Eliseu à prova. E sempre quando ele ia para um canto, ele dizia: Eliseu, fica aqui que eu vou para canto fulano e tal. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, eu irei contigo. Aleluia, Deus. Então, Eliseu sempre queria estar perto de Elias. Aleluia. Porque ele queria receber a porção roubada do espírito de Elias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando Elias subiu aos céus, ele recebeu a porção roubada. Aleluia, Deus. Porque ele ficou na dispensação. E quando ele ficou na dispensação, quando a carruagem de fogo veio, levou Elias, a capa desceu, e ele agora começou a operar nos mistérios de Elias. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu estava no monte sexta-feira e estava orando ao Senhor e perguntando, porque alguns irmãos da igreja, a minha oração não estava cobrindo eles. Aleluia, Deus. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo me revelou algo grandioso, irmão. Né? E eu disse: sempre porque que alcança uns e não alcança os outros, não alcança todo mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aí, naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele não nos deu uma resposta. Aleluia, Deus. Assim como Eliseu, ele chamava ele de pai, né? Louvado seja o santo nome, santo do Senhor. Quando nós temos alguém que nos ganhou para Jesus, ou alguém que está na nossa frente, nós temos que honrar ele como um pai espiritual, não um pai, mas um pai espiritual. Aí o Senhor mostrou aqueles que me tem como um pai espiritual, as orações chegam, e do monte eu estava vendo os anjos chegando até a casa daqueles que. E como é isso, irmão? É quando você está orando, aí você fica sempre botando o irmãozinho em oração. Senhor, abençoa o irmão que está na frente da obra, né? Aleluia, Deus. Então isso é você ter uma paternidade, você está debaixo de autoridade de pai. É como o filho, né? O filho sempre está debaixo da autoridade do pai. Mas quando ele sai da casa, ele já perde a autoridade. Porque enquanto ele está debaixo da casa, ele debaixo do teto, ele está debaixo da autoridade do seu pai. Assim também é nós, então o pastor, e eu chamo ele de pai, no mundo espiritual eu chamo ele de pai, eu não fico chamando ele de pai assim, mas quando eu estou orando eu chamo ele de pai. É por isso que as bênçãos dele vêm sobre a minha vida. Aleluia, Deus. Então é por isso que alguns irmãos da igreja, a oração não está alcançando.
eles não intercedem desse jeito, assim como eu falei. E Eliseu, eles sempre chamavam Elias de pai. Aí você pode dizer, irmão, você quer que a gente chame de pai? Não, no mundo espiritual, você tem que ter uma pessoa como pai espiritual, entendeu? Uma pessoa que ligando para Jesus, pode ser qualquer outra pessoa, você tem que honrar ele como pai espiritual. Então, se aquela pessoa for uma pessoa de Deus, onde ele estiver orando, aquelas orações vai alcançar você. Se ele liberar a bênção de prosperidade, ele disser, olha, eu libero as bênçãos de prosperidade sobre a sua vida. Você vai prosperar. Por quê? Porque ele liberou as bênçãos para você. Quando nós vemos que Jacó estava para morrer, o que foi que ele fez? José levou os 2 filhos e ele pegou, abençoou ele, liberou as bênçãos sobre ele. Né? Tem mães, tem filhos, não sei se aqui tem alguns, tem filho que toda vez que vai dormir, ele toma a bênção a mãe ou o pai. E o pai liberou o quê? Uma bênção sobre ele. Então no mundo espiritual é desse jeito. A gente tem que também liberar as bênçãos. Aqueles que tem um pastor ou outra pessoa como o de Deus, você libera bênçãos de prosperidade, bênçãos sobre enfermidade, e tudo aquilo vai lhe alcançar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E é por isso que Eliseu, ele recebeu a porção roubada de Elias, porque ele chamava ele de pai. E muitos outros chamavam Abraão também de pai, e assim sucessivamente. Glória a Deus. Sempre os homens de Deus, aqueles que seguiam ele, chamavam eles de pai. Aleluia, Deus. Para as bênçãos e passar para eles, porque isso era uma cultura judaica, de a herança ficar para os filhos. Né? Então nós queremos deixar a herança para os filhos, né? Para nossos filhos. E o que eu quero deixar para os meus irmãos é herança. Qual é a herança, irmão? É a herança espiritual. Herança de você ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Herança, irmão, de você também, de tudo que você colocar, as mãos ser abençoado. Aleluia, Deus. Que o Senhor sempre venha te abençoar para não faltar o pão de cada dia na sua mesa. Bênçãos também para as enfermidades, elas não vir chegar na sua casa. E assim sucessivamente. Glória a Deus. Então, eu estava orando e o Senhor me revelou sexta-feira no monte. E eu estava pedindo ao Senhor um sinal, porque que não, os irmãos não estavam, alguns vencendo, rompendo. Aleluia, Deus. E Ele me revelou essa profundidade. Aleluia, Deus. Aí também o pastor Pedro estava orando também. O Senhor também mostrou para ele. Alguns irmãos também que não tem ele como pai espiritual. Aleluia, Deus. A metade da igreja, mas os outros não tem. E o Senhor é tão profundo, né? Que fica mostrando. Aleluia, Deus. E ele disse que hoje também ia falar para a igreja lá dos irmãos, para que os irmãos também orassem por ele, intercedessem por ele. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse microfone está muito bom. Isso, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, irmão, glória a Deus. Tá. Aleluia, sabe qual, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, quando nós temos isso, aleluia, Deus, quando nós fazemos isso, o Senhor ele é fiel para cumprir coisas grandiosas na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Ei, bota aqui, vai aqui para baixo, aqui é mais, aleluia, Deus. Então mais lá atrás. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que dói-nos ouvidos, né? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. O Senhor é maravilhoso. Digno é o Cordeiro Santo de Deus. E antes de nós começar aqui, irmão, passando também para a igreja, que na última quarta-feira de novembro, a gente vai fazer um culto de ação de graça. Quero a ajuda das irmãs, né? Um culto de ação de graça. E por que essa ação de graça? Agradecimento que o Senhor tem feito na vida do jovem, né? Falei já com as cantoras, falei com o pregador, né? Aleluia, Deus. Então, a gente, se as irmãs puderem ajeitar alguma coisinha para ficar mais legal a igreja, né? Eu agradeço, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu vou ficar na parte de arrumar umas cadeiras, vou ficar na parte de organizar alguma coisa. Na última quarta-feira de novembro ou na primeira quarta-feira de dezembro. Vai ser uma dessas duas. Aleluia, Deus, confirmar, tá bom?
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a mãe de Abraão, que eu não vou dizer o nome, né, porque a gente está filmando, aleluia Deus, ela também vai contar o testemunho dela aqui, né? Aleluia Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, eu quero que o meu irmão abra a palavra em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, e o versículo 12 e 13. Glória a Deus, nós vamos mergulhar aqui um pouquinho nessa poderosa palavra do Senhor Jesus. Aleluia Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13. Oh Deus Todo-Poderoso, me sinto alegre de estar na presença do Senhor. Evangelho de João, pode procurar, não tenha pressa não de procurar. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Aleluia Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todo mundo já encontrou? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vou ler na versão atualizada. Porque alguns creram nele e o receberam. E a esse lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Amém? Essa versão diz assim: Mas todos quantos receberam, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. O 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Amém? Glória a Deus. E quando nós vemos o apóstolo João escrevendo esse evangelho, e o apóstolo João ele começa a explicar um pouco sobre Jesus. Ele começa a explicar um pouco sobre a natureza de Jesus. E ele também começa a explicar como Jesus ele já era no princípio. E ele diz que no princípio era o verbo, no princípio Jesus só era a palavra. Antes da fundação do mundo, Jesus era a palavra. E aí ele diz que a palavra se tornou-se o quê? Um ser humano. Olha o poder da palavra, irmão. A palavra, dentro de nós, ela tem capacidade de virar uma pessoa. E quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Então, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Isso aqui é muito interessante, irmão. Meu Deus do céu, quando eu começo a ler a palavra, eu fico aleluia. Essa versão diz assim, ó, no começo, aquele que é a palavra já existia. E ele estava com Deus, e ele era Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então Jesus ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio dos homens. Mas também a palavra diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Então Jesus era o próprio Deus encarnado. Filipenses disse que ele deixou todo o seu trono de glória e se humilhou-se em forma de homem, se humilhou-se tanto que foi até a cruz do Calvário por amor de mim e de você. Aleluia, Deus. E por que Jesus ele fez tudo isso, irmão? O amor dele foi infinito, o amor de Deus para conosco, que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E quando o Senhor ele formou Adão, e ele deu toda a autoridade a Adão ao jardim do Éden.
mas Adão colocou um nome em cada ser vivente. Aleluia. Mas Adão, ele perdeu o governo. Adão perdeu a autoridade de mandar em tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. E agora Adão já não tem mais autoridade. Ele perde essa autoridade para quem? Para o próprio Satanás. Aleluia, Deus. Quando eles comem do fruto a qual Deus disse que não era para comer, então a partir daquele momento ele perde toda a autoridade. E quando ele perde a autoridade, ele sai do jardim, ele sai da presença do Senhor. E agora a palavra diz que ele vai viver do suor do seu rosto. A mulher vai aumentar as suas dores de parto. E agora, aquele homem que nasceu de dentro de Deus, ele agora não tem mais autoridade que ele tinha no começo. Agora ele perde sua autoridade. E por causa que ele perde a sua autoridade, agora Deus estabelece algo grandioso. Ele manda seu Filho Santo Jesus para tomar todo o governo de Satanás e agora entregar o governo que Adão tinha perdido, entregar na mão do Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Porque agora Jesus, ele toma a autoridade que estava na mão de Satanás, aleluia, Deus, e fica com essa autoridade para ele dar a sua igreja, para a igreja ter a oportunidade de ir agora morar no céu, aleluia. E quando Jesus na cruz do Calvário, que é finalizado tudo, ele diz: Pai, está consumado. Então ali ele faz tudo o que o seu Pai pediu para fazer, e agora ele toma o governo da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia, o próprio Satanás ele foi o quê? Insultar o Senhor Jesus e disse o quê? Te dou todos os reinos da terra, se tu prostrares e me adorares, porque tudo foi me dado. E por que tudo tinha sido dado a Satanás? Porque lá no Éden ele tinha tomado de Adão, e agora ele mandava tudo, e ainda, aleluia Deus, ainda ele quer mandar. Ele só não manda na igreja do Senhor Jesus, a igreja a qual segue ele verdadeiramente. Mas aqui nós temos, João diz, né? Algo muito interessante, é aqui nesse contexto que nós vamos trabalhar um pouco, irmão. Os que não nascem do sangue. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vou voltar aqui de novo, para os irmãos entenderem. Mas, vou voltar para o 11 para ficar melhor, para os irmãos entenderem. Aleluia, Deus. Vou ler essa versão aqui que é mais. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus é mais explicado. Aquele que era a palavra, veio para os que eram seus, para o seu próprio país, mas o seu próprio povo não o recebeu. Aleluia, Deus. Aqui nós já vemos já o primeiro contexto. Por quê? Porque Jesus veio para um povo chamado judeu. Esse povo ele tinha uma promessa que o Senhor tinha dado a Abraão. Mas agora, quando Jesus vem, começa a pregar as boas novas de salvação, aquele povo, aleluia Deus, não recebe a sua mensagem, não recebe a sua palavra, aleluia Deus. Mas ele diz: mas todo aquele que recebe a sua palavra, esse sim tem o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, Deus. Aí aqui o 12 diz assim: porém, alguns creram nele e receberam. E ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando você aceita a palavra do Senhor Jesus, ela vem de encontro a você, e você recebe aquela palavra de bom grado, aleluia. Antes você não era filho, você era quem? Bastardo. Aí aqui no Senhor, agora ele diz que agora você tem direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, Deus. Então, antes de nós citar a palavra, irmão, eu quero falar aqui algo para minhas irmãs, aleluia, que as irmãs tenham a convicção que o Senhor, ele já levou nossos pecados na cruz do Calvário. E às vezes nós temos a consciência, muitas pessoas às vezes nós perguntamos: irmão, tu tem
como é que eu posso explicar aqui para vocês? Certeza que você vai ser salvo, e às vezes eu não tenho muita certeza. Aleluia. Mas nós temos que ter certeza que nós somos salvos. Aleluia. Irmão, mas se eu falhar, até um porém, tem uma que você não deve estar vivendo falhando, e tem aquelas que você vai falhar uma vez na vida, como um tupicão, que às vezes você tupica e às vezes você não vai estar sempre tupicando. Quem vai sentar topando em alguma coisa é a pessoa que falta algo nas pernas. Mas uma pessoa que tem as pernas boas, raramente ele vai tropeçar em alguma coisa. Assim também é quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós podemos até dar uma falhada. Aleluia. Mas quando nós voltamos para Jesus, irmão, Ele está de braços abertos para nos receber. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, irmão, que eu fui ensinado e conheci um Deus mau, um Deus carrasco. E muitas vezes nós estamos na presença do Senhor com medo de nós falhar, e Ele vir com um chicote ou algo e nos corrigir, e nos bater. Aleluia, Deus. Aí nós fizemos muito essa palavra, não, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça, sim. Aleluia, Deus. Mas, irmão, por que eu digo isso? Porque no longo da minha caminhada, irmão, eu falhei tanto com o Senhor Jesus. Eu falhei tanto, e quando eu voltava para os pés dele, Ele estava lá de braços abertos para me receber. Aleluia. É por isso que muitas pessoas, irmão, estão afastadas da igreja, porque eles têm medo de um Deus que talvez vai matar ele, vai fazer algo grandioso. Mas quando eu entendi o amor de Jesus na minha vida, aí isso foi um fator de eu não pecar ele, porque eu agora amava ele. Eu não estava servindo ele com medo de pecar e ele me castigar. Mas agora eu estou seguindo ele porque eu amo ele. E agora, antes de eu pensar em pecar, eu amo ele acima de tudo. Como uma mulher ou um homem que antes de ele chegar atrás de sua esposa ou seu esposo, antes de ele fazer isso, ele vai lembrar que ama aquela pessoa. E ele não vai fazer porque ele ama aquela pessoa. Espírito Santo de Deus. Ele não vai fazer com medo que aquela pessoa pode matar ou vai fazer. Não, a pessoa que não trai. Aleluia. É a pessoa que ama. Porque a pessoa que não ama, ela vai trair. Mesmo que aquela pessoa pode matar, pode bater, mas ele vai trair. Assim é nós quando servimos ao Senhor Jesus. Nós vacilamos e caímos, e às vezes ficamos com medo porque nós pensamos que o Senhor ele vai vir e vai nos castigar. E diz, irmão, mas e a palavra? Não, a palavra é genuína, a palavra não tira nada. Aleluia, Deus. Mas quando você está bem fortalecido, aí o Senhor Jesus ele vem. Aleluia, Deus. E aí ele começa a falar com você. Então nós temos a convicção que Deus é um velho rabugento que chega e começa a brigar com você. Não, Deus é o Pai, e o Pai que nos ama, o Pai que senta na mesa para o quê? Nos conversar. O Pai verdadeiro, ele senta na mesa e começa a conversar com o filho. Diz, meu filho, o que é que está acontecendo? Meu filho, o que é que está acontecendo? Eu estou te vendo triste pelos cantos, está acontecendo alguma coisa. Isso é o Pai verdadeiro. Isso é o nosso Senhor Jesus. E quando nós estamos pelos cantos, quando nós já não temos mais força para ir na igreja, ele chega e começa a conversar. Mas às vezes nós não queremos conversar. Não, pai, eu não quero conversar. E até no mundo secular, às vezes o pai ou a mãe, que é o pai verdadeiro mesmo, que vê o filho fazendo algo, ele diz, meu filho, sente aqui, vamos conversar. O que é que está acontecendo? Hoje você está mais rebelde, você não está como era. Aleluia, Deus. Mas quando o filho, ele, não, eu quero conversar. Então assim somos nós. O Senhor Jesus, ele quer nos conversar conosco. Aleluia. Mas às vezes é nós que queremos se afastar da presença dele. Então isso é que é amor. Então é por isso que a palavra, ela penetra dentro do ser humano. E Jesus, ele, quando nós pecamos com ele, ele quer sentar na mesa conosco. Aleluia, ele quer nos conversar. E ele vem perguntar, meu filho, mesmo ele sabendo como ele sendo partido, ele sabia que o cego queria a com ele. Disse, o que é que queres que eu faça? E o cego, eu quero ver. Assim é nós, ele sabe que nós falhamos, mas ele quer que nós falamos para ele, pai, você sentado na mesa com ele, pai, eu pequei.
Não, eu tenho sempre falhado contigo. Aleluia. E isso que agrada o coração de Deus. Mas nós temos a convicção que quando nós falhamos com o nosso Senhor Jesus, nós fazemos nada, nós corre e se esconde. O Senhor é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele disse: Adão, onde está tu? E Adão, escondido. E Adão disse: não, é porque eu ouvi tua voz no jardim e eu me escondi porque eu estava nu. E ele disse: quem te disse que tu estava nu? Ele não disse: ah, eu sabia que tu tinha pecado. Não, o Senhor não disse isso. Ele disse: quem te disse que tu estava nu? Aleluia, Deus. Então, irmão, nós temos que ter a convicção que nós temos Jesus que nos ama. Um Jesus que ele começa, o amor dele, ele começa a entrar dentro de nós. Aí agora o pecado já não começa mais a fazer parte da nossa vida. Porque antes de nós pecar, nós sabemos que tem uma pessoa que nos ama. Aleluia, Deus. Antes de nós falar com ele, nós sabemos que ele nos ama acima de tudo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E isso é a natureza de uma nova criatura. Porque uma pessoa que é nascida do sangue, aleluia, nós sabemos que uma criança, quando a mulher tem contato com o filho, aleluia, ela para de ter seu ciclo menstrual. Aquele sangue vai se engajando, aleluia, Deus. E o período que ela passa na gravidez é o período que ela passa a se menstruar, porque aquele sangue, ele vai gerando o quê? Vida no feto. Aleluia. É tanto se ela, no decorrer daquela caminhada, ela tiver o fluxo de sangue, ela perde a criança, porque na ciência o sangue é o quê? Vida. O sangue, se pessoas tiver faltando sangue, as pessoas o quê? Dão sangue. Aleluia. Então o sangue terreno é vida. Mas nós vemos Adão, aleluia, Deus, ele não era nascido do sangue. Adão foi nascido de quê? De Deus. Ele foi formado e depois o Senhor soprou fogo e vida dentro dele. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando soprou fogo e vida, ele passou a ter alma vivente. Já Jesus, ele nasceu do ventre da mãe, mas também Jesus, ele nasceu do Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Adão era tão maravilhoso, irmão, que a sua alma não era caída. A sua alma era perfeita. Até o dia que ele caiu. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, nós temos o amor de Deus para conosco. O amor de Deus é tão grande que nós saímos de dentro dele. Assim como uma mãe passa 9 meses com um filho, nós também estávamos dentro do ventre do Senhor. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. A mulher gera o filho aqui, né? É por isso que a unção de Deus, ela gera aqui. A unção de Deus é aqui. O Espírito Santo se move aqui, dentro de nós aqui. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É por isso, irmão, que muitas pessoas, eles têm se afastado da presença do Senhor, porque ele não tem entendido o verdadeiro amor de Jesus na minha vida e na sua vida. Aleluia. Eu não merecia, pelo que eu fiz, eu não merecia hoje estar aqui. Mas o Senhor, pelas suas graças, pelas suas misericórdias, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, aqui primeiro eu quero falar um pouco sobre o sangue. Nós vamos ficar hoje, talvez, um pouco só mais aqui sobre o sangue. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então aqui, o evangelista, ou o apóstolo João, ele estava escrevendo: aquele que é filho de Deus, não é aquele que é nascido do sangue, nem aquele que é nascido da carne, nem aquele que é nascido da vontade dos homens. Aleluia. Mas hoje eu quero ficar um pouco só sobre aqui, o que é ser nascido do sangue. Eu falei agora há pouco, não vou trazer algo que eu trouxe aqui, algo mais profundo, que uma criança ele precisa do sangue, como eu falei, para ter uma vida. Aleluia, Deus. Mas também, segundo a ciência, diz que se o homem perder todo o sangue, ele faz o quê? Ele morre, né?
Aleluia. Mas se nós for no mundo espiritual, o sangue simboliza o quê? A alma. Mas como eu falei para os meus irmãos, Adão, ele não tinha o sangue, mas ele tinha a alma. Então, Adão, ele tinha o quê? A sua vida glorificada. Como é que eu sei que ele tinha a vida glorificada, irmão? Aleluia, Deus. Porque ele não foi nascido do sangue. Ele foi nascido do Espírito de Deus. Então, assim como Jesus depois que ele morreu e ressuscitou, que ele ficou glorificado, Adão também, ele vivia na dimensão de glória. Adão, ele tinha uma dimensão divina de glória. Aleluia, Deus. Mas nós vemos que Jesus, mesmo ele ressuscitado, ele comia e ele bebia. Você vê que quando Jesus ele ressuscitou, que ele ficou glorificado, ele comeu com seus discípulos e disse, quando ele entrou, né, a paz esteja convosco. Aleluia, Deus. Então, quando nós vemos aqui que Adão, ele não vivia segundo o sangue, mas sim segundo na sua glória, na sua plenitude. Aleluia. Então, quando o homem, meus irmãos, vive na sua plenitude, ele tem um contato direto com Deus. É por isso que Deus, ele todo dia, na viração do dia, ele ia falar com Adão, porque Adão, ele estava na plenitude de Deus. Ele estava quase no patamar de glorificação de Deus. É por isso que Deus visitava ele. Mas quando ele come da fruta, aí agora ele sai da plenitude que ele estava, e agora ele se torna um homem semelhante a um homem que é dominado pelo sangue. Os que não são nascidos do sangue, porque o que é nascido do sangue, ele não tem uma comunhão com o Senhor, ele não tem uma plenitude com o Senhor. Ele precisa que nascer da água e do Espírito. O Senhor disse para Nicodemos, o homem para ver o reino dos céus, ele precisa nascer de novo. Diferente de Adão, que Adão já nasceu na plenitude, na glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E ele tinha um contato direto. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Mas quando nós estamos na plenitude, irmão, do sangue, né? No sangue, que o sangue é terreno, aleluia, Deus, nós não temos essa comunhão com o Senhor. Vou já explicar para você, aleluia, Deus, talvez até que você pode dizer, não, mas aí se eu tirar meu sangue eu vou morrer. Deixa eu explicar para você, aleluia, Deus. Aí ele diz que tem que estar na plenitude do sangue, aleluia, Deus, esse não é filho de Deus. Mas quem está na plenitude do sangue, irmão, aleluia, Deus, aqui ele está o quê? Espírito Santo de Deus. Aqui ele está dominado pela sua alma. Quem está na plenitude do sangue é a sua alma que domina ele. Aleluia, Deus. E o homem dominado pela alma, os seus sentimentos é totalmente desprovido da vontade de Deus. E as nossas almas, ela nos leva para a ansiedade, depressão. A nossa alma, ela nos leva para o medo. A nossa alma nos leva para a preocupação. A nossa alma, ela só olha para as coisas terrenas. A nossa alma, ela tem o quê? Medo de Deus. A nossa alma, ela quer se afastar de Deus. Porque a nossa alma, ela vivendo na plenitude do sangue, ela não tem uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E nós vamos encontrar aqui esse texto básico aqui muito interessante, irmão. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre a alma. Aleluia, Deus. O homem nascido do sangue. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Então a primeira reflexão que eu quero que os irmãos abram é Salmos 26, 9. Quem achou pode ler para mim. Salmos 26, 9. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Salmos 26, 9. Glória, glória a Deus. 26,
26, Salmo 26, 9. Não apanheis a minha alma com os pecadores, nem minha vida com os homens sanguinosos. Aleluia, Deus. Quem estava dizendo aí, irmão? Davi. Aleluia, Deus. É o que Davi diz, né? Não colhe a minha alma como o dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens gananciosos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui Davi falando para o Senhor em forma de salmo, em forma de cântico, né? Aí aqui ele vai dar uma ilustração da sua alma. A sua alma estava na plenitude, a sua alma estava na alma de adoração a Deus. Então, quando você é nascido de novo, a sua alma não vive na plenitude do sangue, mas na plenitude de Deus. E aqui Davi diz, ó, Espírito Santo de Deus, não colha a minha alma como o dos pecadores. Aleluia, Deus. E quando nós estamos na dimensão do sangue, a nossa alma, ela é o quê? Como a dos pecadores. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Irmão, e como é que eu elevo a minha alma a não estar nessa situação, como Davi disse? Aleluia, Deus. Como agora você é uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus. Mas nós vamos chegar lá nos contextos de nova criatura. Mas ele diz mais. A partir dele diz: nem a vida com a dos homens como os homens, aqui diz sanguinário, outras diz perverso. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então o homem, irmão, que ele vive na plenitude da sua alma caída, da sua alma terrena, ele é o que? Perverso. Ele é o que? Sanguinário. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A minha versão aqui se chama sanguinário, outras diz louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vou aqui. Espírito Santo de Deus, vou aqui nessa outra versão aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é poderoso demais, irmão. Então nós temos que andar sempre na plenitude de Deus. Nós temos que ter o nosso espírito, a nossa alma trabalhada, qualificada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos que ter a nossa alma terrena, porque elas nos tira da plenitude de Deus. Salmos 9 diz assim: não me destrua junto com os que não querem saber de ti. Livra-me dos castigos que recebem os assassinos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então aqui Davi, ele estava dando aqui um contexto que a alma do homem que vive segundo a qual nós lemos aqui, que vive segundo ao sangue, aleluia, Deus. Aqui ele deu um contexto como um assassino, aleluia, Deus. Mas nós, quando estamos na plenitude de Deus, o Espírito Santo de Deus governando todo a nossa alma, aleluia, Deus, nós não estamos vivendo com esse contexto. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que meus irmãos abram Salmos 42, versículo 6. Salmos 42, versículo 6. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. É muito poderoso. Quem achou pode ler. Oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Amém? Aqui nós vemos filhos de Corá fazendo esse salmo. E aqui a nossa alma, quando ela está na dimensão terrena, aleluia, Deus, ela é propícia a se abater. Ela é propícia a esmorecer. Ela é propícia a não se chegar mais perto de Deus, porque ela
nós achamos as coisas mais difíceis, porque a nossa alma, ela se abate. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Mas quando nós estamos na plenitude dos céus, glória a Deus, nós começamos a confiar mais no Senhor. Salmos 42, 11. É só mais um pouquinho. Olha aí o que o mesmo os filhos de Corá vão dizer. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e do meu meio. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Às vezes você pode dizer, irmão, mas eu não posso me abater. Sim, você pode até se abater. Mas aqui ele já começou a dar uma plenitude a Deus. Ele disse, porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Então, quando você sai da plenitude do sangue terreno, aí você mesmo exorta a sua alma. Porque aí você faz, porque tu te abates, ó minha alma. Porque aqui ele já estava confiando no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, e nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, nós confiamos naquele que é o nosso Pai, aquele que ele tem tudo para nos dar, nos consolar, nos pegar nos braços e nos fazer mais que vencedor. Diz assim, porque está abatida, ó minha alma, porque tu se perturba dentro de mim. Aí, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aí ele diz mais, ele é meu auxílio e meu Deus, meu auxílio e Deus meu. Aleluia, Deus. A alma, quando ela não está aqui na plenitude terrena, mas está na plenitude dos céus, aí diz assim, porque te abate, ó minha alma, porque o Senhor é meu Redentor. Aí você diz como salmista, eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite eu quero que você saia da dimensão terrena para você entrar na dimensão dos céus. E você ser mais que vencedor. Aleluia. Agora nós vamos para Salmo 56, 13. Aleluia, Deus. 56, 13. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Aleluia, Deus. Está vendo aí, irmão? Aleluia. Pode repetir aí de novo? Pois tu livraraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Deus grandioso. Então, quando nós estamos na dimensão da terra, irmão, nós sempre deixamos com que os nossos sentimentos, eles nos botamos para baixo. Mas quando nós estamos na dimensão da glória, irmão, aleluia, Deus, nós sempre estamos exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora nós vamos pular um pouquinho. Vamos para 1 Samuel, capítulo 13 e versículo 9. 1 Samuel, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, glorifica o teu nome, Pai. 1 Samuel, capítulo 13, aleluia, Deus, e versículo 9. Pode ler. Capítulo 13, versículo 9. Verdade. Então disse Saul: trazei aqui os holocaustos e oferta pacífica, e ofereceu ao holocausto. Aleluia, Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Pode ler de novo aí, Pedrinho, pode ler de novo. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Espírito Santo de Deus. Aqui, por que eu botei essa palavra? Ela aqui não está falando sobre alma. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Mas aqui, eu trouxe isso aqui para mostrar
uma pessoa que está na dimensão terrena. Espírito Santo, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Então disse Saul: trazei aqui um holocausto e uma oferta pacífica, e oferecei um holocausto. Aleluia, Deus. Por que Saul fez isso, irmão? Porque o profeta Samuel, ele disse: Saul, eu vou sair daqui a 7 dias, eu estou voltando, e quando eu voltar, aí então, se for, é o caso, nós fazemos um sacrifício e consultamos ao Senhor. Mas Saul, por ter a sua alma na dimensão terrena, quando Samuel começou a demorar, o que foi que ele fez? Ah, pai, Samuel está demorando. Samuel está. Vai buscar um bezerro, vamos fazer aqui um sacrifício. Para ver se Deus fala conosco, porque o Senhor, ele está. Aleluia. Um homem na dimensão terrena, ele fica nessa situação. Aleluia. A paciência dele é pouca, ele fica estressado, ele quer que tudo seja ali no momento. Assim era Saul, porque ele vivia na dimensão terrena. Aleluia, Deus. Ele era nascido do sangue, ele não era nascido do Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas estão também nessa situação? Aleluia, Deus. Tem algo para amanhã, ele quer para ontem, né? Aleluia, Deus. Porque ele está totalmente fixado nas coisas terrenas. Aleluia, Deus. E quando Samuel chega, irmão, Samuel disse: Saul, o que tu fez? Ó, tu demorou, eu peguei e fiz o sacrifício. Aleluia, Deus. E por nós ter a nossa alma, aleluia, Deus, fixada nas coisas terrenas, às vezes nós entramos em prejuízo por causa disso, porque nós não estamos na dimensão da glória. E quando nós estamos na dimensão da glória, nós fazemos o que Deus salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia, Deus. E a alma, quando nós somos guiados pela alma, irmão, os nossos sentimentos, ele é totalmente bagunçado. Aleluia, Deus. Aqui com... Aleluia, Deus. Vou fazer uma pergunta, mas você fica só com você mesmo. Aleluia, Deus. Aqui, algum de vocês já quis comprar algo e naquele dia não deu certo, aí dizia: eu não quero mais, não deu certo hoje, eu não quero mais. Já aconteceu algum de vocês? Já? Aleluia, Deus. É porque quando nós estamos na dimensão da alma, a alma que está nos controlando. Aleluia, Deus. Mas também já aconteceu de você dizer: se não deu certo, eu vou esperar o Senhor, e quando der certo eu compro. Já aconteceu assim. Porque está na dimensão da alma. Mas quando nós estamos na dimensão de Deus, aí, quando nós já estamos na dimensão de Deus, nós somos nascidos da água e do Espírito. Primeiro que nós fazemos: Senhor, achei tão bonito aquilo ali, é da tua vontade comprar? Aleluia, Deus. E aí, primeiro que você vai consultar o Senhor, e segundo, quando ele disser da minha vontade, ele depois: Senhor, pois me dá condições para eu comprar, que eu achei tão bonito algo. E hoje nós estamos vivendo algo que muito nós se endividamos por causa disso. Eu digo porque eu já fui assim também, irmão. Aleluia, Deus. E quando começou aqui o ministério, que estava faltando algo, eu queria, porque queria comprar, e aí, aleluia, Deus, quando a fé estava endividado. Aleluia. E quando a gente sai da dimensão da terra e entra na dimensão da glória, aí nós começamos a esperar no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, Ele disse: vai, que agora eu sou contigo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Como o Senhor tinha dito que ia dar algo para fazer o escuto online, né? Escuto gravado. Mas no primeiro, eu quis logo nos primeiros dias logo. O primeiro celular que eu tinha, fui botar o comitê buscar, o chão quebrou. Arrumei outro, fui botar, quebrou de novo. Aleluia, Deus. Aí passei esse tempo, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais. Aleluia, Deus. E aí chegou o momento de uma irmã sempre pedir para eu fazer e aí eu fiz. E aí daquela, aí foi abençoado que essa bênção aí, agora a gente está começando a fazer. Não está ao vivo porque precisa ainda de 50
Aleluia, Deus. Mas quando nós estamos deixando com que a nossa mente, a nossa alma, ela nos domine, irmão. Aleluia, Deus. Às vezes nós botamos os pés pelas mãos. Então nós temos que entrar o quê? Na dimensão do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Agora, eu falei sobre a alma terrena. Agora eu quero falar da alma que está regenerada com o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Espírito Santo. Agora nós vamos ver aqui uma alma regenerada, uma alma que confia no Senhor. Um homem nascido de novo, ou uma mulher nascida de novo. Aleluia, Deus. Lucas capítulo 19, versículo 8. Aleluia, Deus. Vamos tirar a base um exemplo aqui de Zaqueu. Um homem regenerado. Um homem com a mente não estava mais nos seus bens materiais. Capítulo 19, versículo 8. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Meu Deus, você é poderoso, Pai. Capítulo 19, versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Amém? Aleluia, Deus. Olha um homem aqui que ele saiu da natureza terrena, dos seus pensamentos carnais, de ser guiado pela alma, para agora ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Zaqueu diz assim: entrando Zaqueu, se levantou e disse-lhe: Senhor, Senhor, resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Aleluia. Então, quando nós saímos da dimensão terrena, da dimensão que a alma nos domina, no lado financeiro, qualquer tipo, e quando o Espírito Santo de Deus vem e ele habita dentro de nós, nós temos essa atitude de Zaqueu. Aleluia, Deus. Aí ele disse: se eu roubei alguma coisa aos pobres, eu darei 4 vezes mais. É por isso, irmão, que Jesus, ele nos ama tanto, irmão. Aqui em nenhum momento ele disse: Zaqueu, eu não vou entrar na tua casa não, que tu rouba o imposto do teu irmão. Aleluia, Deus. Muito pelo contrário, que foi que ele disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vivemos na dimensão terrena, e agora nós acessamos a dimensão de glória, a dimensão a qual um dia Adão vivia naquela dimensão. Aleluia, Deus. Então agora você começa a ter um contato direto com o Espírito Santo de Deus. Os pensamentos da sua alma não vai mais lá tribular, os pensamentos da alma não vai mais deixar você ansioso, você preocupado, porque agora você confia no Senhor. Aleluia. Ele poderia seguir o Senhor e dizer: eu vou seguir aqui o Senhor me perdoa, mas eu não vou fazer nada não. Mas ele foi bem enfático e disse: eu darei aos pobres, né? Se alguém eu roubei, defraudei, e alguma coisa eu vou restituir. Aleluia, Deus. Quando nós estamos na dimensão da glória, nós fazemos isso. Espírito Santo de Deus. Eu quero que um abra em Atos dos Apóstolos 9, versículo 18, e outro abra em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, 7 e 8. E o outro abra em Atos 9, 18. Aleluia, Deus. O tempo está correndo. Aleluia, Deus. Senão não vai dar tempo para a gente concluir. Que achou em Atos? Achou em Atos, Pedro? Outro procura aí em Romanos capítulo 6, versículos, capítulo 6, 6 e 7. Lê aí. Não, Atos,
O outro lê em Romanos. Lê Atos, capítulo 9, versículo 18. Versículo 18. Atos 9, 18. E logo lhe caíram dos olhos, quando que uma escama lhe recuperou a vista, então levantando-se, foi batizado. Continua. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? Aqui também era um homem que vivia na dimensão terrena, na dimensão do sangue. Aleluia, Deus. Na vez, Paulo, que era antes Saulo, ele perseguia na igreja. A sua mente estava tão cauterizada, aleluia, Deus, que ele começou a perseguir a igreja. Mas quando eu vi aqui no capítulo 9 de Atos, que quando ele tem um encontro com Jesus, agora ele sai da dimensão terrena e agora ele começa a andar na dimensão dos céus. Ele sai agora da dimensão do sangue, porque a palavra diz que os que são nascidos do sangue não são filhos de Deus. Ele era nascido do sangue, agora ele é nascido de Deus. Por que ele é nascido de Deus, irmão? Porque quando cai as escamas e depois ele é o quê? Batizado. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E agora Paulo começa a andar na dimensão do Espírito. Você está em Romanos, Leia aí Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6, 7 e 8. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Glória a Deus. Entendeu, parceiro? Dá para entender um pouco? Aleluia, Deus. Sabemos isto, que foi crucificado com ele. Ele quem? Nós fomos crucificados com Cristo Jesus na sua morte. Foi crucificado com ele. O velho homem foi crucificado com quem? Com Jesus no madeiro. O velho homem foi crucificado. Foi crucificado para quê? Para o quê? Com o corpo do pecado seja destruído e não se vão mais o que? O pecado como escravo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, mais uma vez, saímos da dimensão terrena e agora nós subimos na dimensão da glória. Porque Jesus, ele não tinha pecado, mas Jesus andava na dimensão terrena. Aí agora Jesus, ele diz, eu mesmo entreguei. Ele subiu na cruz. E quando ele sobe na cruz, ele sai da dimensão da glória e sobe na cruz e agora ele diz, Pai, está consumado. Agora eu não estou mais na dimensão da terra. Agora eu já agora estou na dimensão dos céus. E o velho homem, ele anda na dimensão terrena. Aí quando ele aceita Jesus como Salvador, ele agora sai da sua velha natureza, dos pensamentos, que é a sua mente governada, a sua alma governada, e agora quem governa ele é o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos na dimensão do velho homem, da nossa alma, aleluia, Deus, quem governa nós é o quê? O pecado. Nós somos escravos de quê? Do pecado. O pecado fica nos governando. Mas quando o Senhor Jesus vem, aleluia, ele leva no madeiro, aleluia, nós somos crucificados. Para finalizar e voltar para cá de novo, aleluia, abra em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Que achou? Leia para mim, aleluia, Deus. Espírito Santo. Gálatas. Pedrinho, deixa para voltar aí, vem cá. Deixa. Gálatas capítulo 5, versículo 6, versículo 14. Vamos já exaltar aqui no nome. Aleluia, Deus.
finalizando aqui. Aleluia, Deus. Gálatas, achou? 6, 14. Pode ler. Mas longe está de mim gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo está crucificado para mim e eu para mim. Aleluia, Deus. Então, quando nós saímos da dimensão da terrena, aleluia, Deus, agora nós não vivemos mais. Aleluia, Deus. Nós não vivemos mais agora o velho homem. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Nós não vivemos mais o velho homem, mas agora vivemos em novidade de vida. E Paulo diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando nós estamos ainda na velha natureza, aleluia, Deus, nós somos o quê? Escravo. Aleluia, nós somos escravos. Espírito Santo de Deus, nós somos escravos do pecado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Aleluia, Deus. E o versículo 7 para finalizar. Portanto, quem nasce está, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, quando você aceita Jesus de todo o coração, que você vem na dimensão terrena e agora você sobe para a dimensão de glória, aí a palavra diz o que? Que você está justificado. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Pode louvar baixinho, pode louvar baixinho. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o santo nome do Santo Senhor Jesus. Então, irmão, isso é nós nascer de novo. Aleluia, Deus. Nós não temos mais os pensamentos terrenos, mas nós temos os pensamentos dos céus. O 8 diz assim para finalizar: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivamos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, que nessa noite, meus irmãos, venham sair da dimensão terrena e venham entrar na dimensão de glória. Aleluia, Deus. Quando vir os pensamentos, a sua alma quiser controlar os seus pensamentos, aleluia, você lembra que você tem um pai. Você lembra que tem um pai que ele quer sentar na mesa, aleluia, Deus. Ele quer sentar na mesa, quer conversar com você, quer saber como você está, quer saber como foi o seu dia. Mesmo ele sabendo como foi o seu dia, mas ele quer saber como foi o seu dia. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Como foi que você passou? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor Jesus ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Então essa noite se sinta abraçada pelo Espírito Santo de Deus. E essa noite adore Ele de todo o seu coração como um filho, como uma filha que o Senhor ama. Aleluia, Deus. E diga para Ele que agora você não quer mais viver andando na dimensão terrena, mas quer andar na dimensão da glória. Aleluia, Deus. Porque Ele é teu amigo. Aleluia, Ele é teu confidente. Aleluia, Deus. Todo mundo pode te abandonar nos momentos difíceis, mas Ele está contigo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite, mergulhe, beba da fonte de água viva que é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Então, que essa noite você venha exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus, porque Ele traz cura, Ele traz libertação. Aleluia, Ele preenche o meu e o teu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Então você que sabe louvar, louve o Senhor. Você que gosta de adorar, adore Ele. Aleluia, Deus. Deixa Ele te tocar essa noite. Deixa Ele te envolver com um manto de santidade essa noite. Aleluia, Deus. Pai, graças nós te damos, Pai, por esse trabalho. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, essa noite derrama uma unção profética. Derrama uma unção de cura essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, derrama uma unção de libertação essa noite sobre a nossa vida, para que nós venhamos ser libertos, Pai, da nossa natureza terrena. Oh, Espírito Santo de Deus, glorifica o santo nome dEle. Aleluia, Deus, exalte Ele essa noite. Aleluia, Deus. Essa noite você tem liberdade
Essa noite você tem liberdade para dançar na presença do teu Pai. Essa noite tem liberdade, aleluia, Deus, para chegar na presença dEle e falar o teu segredo para Ele. Aleluia, Deus. Então sopra o teu Espírito Santo essa noite, Espírito Santo. Sopra o teu Espírito Santo essa noite. Sopra o teu Espírito Santo esta noite. Sopra o teu Espírito Santo esta noite. Vem nos ungir com o teu Espírito Santo essa noite, ó Espírito Santo. Ah, Deus da glória, Deus da glória. O seu fogo vem nos batizar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto tua presença nesse lugar. Essa noite o Senhor vem invadir cada um dos teus filhos. Renova cada um deles essa noite. Meu Deus. Pai, desperta a nova criatura dentro de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas que chegaram aqui essa noite. Pai, aqueles que chegaram aqui essa noite que não estão, Pai, com força de te buscar, com força de te adorar, com força de orar, Pai. Ah, Pai, que essa noite o Senhor venha renovar cada um deles. Glorifica o teu nome, Pai, glorifica o teu nome, Pai, porque o teu nome está acima de todo nome. Pai, nós estamos aqui porque somos, Pai, necessitados de Ti. Estamos aqui, Pai, porque somos uma igreja, Pai, que cremos, Pai, que vamos morar no céu, Pai. Pai, cada uma das tuas filhas, Pai, teus filhos que chegaram aqui, Pai, meu Senhor da glória, Pai Santo. Pai, eu libero as bênçãos, Pai. Pai, que eles iam ter, Pai, a bênção, Pai, a bênção paternal, Pai. Oh, Senhor Deus e Pai, Pai, que essa noite, Pai, Ele baixou de calabaché, Espírito Santo de Deus, de novo, o seu povo, mate mais uma vez, de novo. Essa noite você tem a oportunidade, aleluia, você tem liberdade para falar em línguas, você tem liberdade para entrar na dimensão da glória. Aleluia, Deus. Você tem liberdade para profetizar na vida do teu irmão. Aleluia, Deus. Porque você não é mais escravo, você é livre. Você tem um Pai, e o seu Pai é o Senhor Jesus que morreu naquele madeiro. Então você não é mais escravo da sua mente, você não é mais escravo da sua alma, você não é mais escravo dos seus pensamentos. Aleluia, Deus. Mas agora quem fala sobre a meu teu respeito é o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. O que fazer quando Ele vem aqui? Espírito Santo, traz uma nova unção, aleluia, Deus, renova teus filhos, aleluia, Deus, renova teus filhos com a nova unção, aleluia, Deus, com unção de santidade. Espírito Santo de Deus, traz algo novo dentro do nosso coração, transforma o nosso coração, Pai, para que cada dia nós venhamos te buscar com sabedoria, com entendimento, Pai. Oh, Pai Santo, Pai amado, que nós não venhamos andar na dimensão terrena, mas que nós venhamos andar na dimensão de glória, assim como Adão andava na dimensão de glória, assim como o nosso Senhor Jesus anda na dimensão de glória, Pai, assim como os profetas andaram em dimensão de glória. Então nos ensina a andar na dimensão de glória, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus da glória, Deus da glória. Oh,
Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Tu és poderoso. Glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome. Deus Santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, enche esse ambiente essa noite. Enche esse lugar. Pai, nós somos tempo morada do Teu Espírito Santo. Então enche cada um dos Teus filhos, Pai. Pai. Pai, que essa noite eles venham te dar liberdade para vir ser cheio do Teu Espírito Santo. Que caia o Teu Espírito Santo em cada um dos Teus filhos. Oh, Deus da glória, Deus da glória. Exalta o Teu santo nome. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Enche esse lugar. Enche este lugar com a Tua presença, enche este lugar com a Tua presença. Oh, Deus poderoso. Te damos liberdade essa noite, Espírito Santo. Oh, Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o desígnio em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Avivas essa noite a Tua igreja. Desperta a Tua igreja, Senhor Jesus. Desperta a Tua igreja essa noite, igreja do Senhor Jesus. Beba essa noite, porque está jorrando, está jorrando. Cheio abaixo de calabra séria. Chore, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, beba essa noite. Beba essa noite, igreja do Senhor Jesus. Enche esse lugar. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Eita, calabaçu e andarabaxé. Teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai. Que essa noite o Teu Espírito Santo venha invadindo não só este lugar, mas essa rua. Ah, Deus é glória. Oh, Deus, que cada um dos teus filhos, cada um das tuas filhas, onde passar, a Tua majestade seja manifesta na vida deles. Oh, Deus é glória. Teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o desígnio em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, fazer o que nenhum homem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o desígnio em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, fazer o que nenhum homem quis fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o desígnio em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, fazer o que nenhum Oh, homem Espírito Santo, nós invadimos essa noite na nossa o vida. que a história nunca Oh, viu, Deus da vem glória. cumprir. Pai, nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus da glória, Pai, que o Senhor, Pai, venha dar uma noite reparadora, uma noite abençoada em cada um dos irmãos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh, Pai, que o Senhor, Pai, venha agraciar cada um, Pai, com as tuas bênçãos, Pai. Meu Senhor da glória, Pai Santo e Pai amado, obrigado por esse trabalho, Pai. Pai, que nós recebemos aqui com a nova mentalidade, com a mentalidade do Teu reino, com a mentalidade, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, que nós venhamos, Pai, cada dia mais ter um novo batismo do Teu Espírito Santo, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, vai liberando, Pai, a autoridade dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, na sua casa, Pai.
contra os espíritos geracionais, Pai. Pai, contra os espíritos territoriais, Pai. Nós repreendemos essa noite. Meu Senhor da glória, Pai, cada um que chegou enfermo, Pai, que venha ser curado essa noite, Pai, eu libero essa noite uma unção de cura sobre as tuas filhas, sobre os teus filhos, Pai. Pai, uma unção de libertação sobre a nossa vida, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, Pai, que o Senhor visite cada um de nós com teus sonhos, com tuas visões. Meu Senhor da glória, dá uma semana abençoada, uma semana reparadora. Meu Senhor da glória, Pai, Pai, se tu não voltar essa noite, Pai, nos segura na tua presença, Pai, mas se tu voltar, nos leva contigo, não nos deixe, Pai, aqui nessa dimensão terrena, mas nos leva, Pai, para morar contigo, Pai, no mais alto dos céus. Meu Senhor da glória, Pai, são essas coisas que eu te peço. Eu te agradeço essa noite, Pai, no nome do Senhor Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém. Levante as suas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Aleluia, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, e quem crê, diga amém. Ide na paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.